Boa noite, pessoal. Nosso grupo irá falar sobre planejamento sucessório, patrimonial e suas importâncias. A nossa equipe são compostas por 8 membros, nos quais são Amanda, Arivanha, eu, Edivaldo, Felipe, Neire, Rian, Vinícius e Vitória. O direito das sucessões nada mais é do que um conjunto de normas que estabelece de como a transferência dos bens de direito do falecido é passado para os seus herdeiros ou legatário. Isso está contido no Código Civil. A sucessão é realizada em decorrência de leis ou testamento. A sucessão de leis é chamada de sucessão legítima. E, por sua vez, a sucessão em decorrência de testamento é chamada de sucessão testamentária. Sucessão significa suceder. Por exemplo, sucessão presidencial. Quando um sai, o outro entra. Sucessão empresarial. Sucessão de sócios de empresas. Mas não é esse tipo de sucessão que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a sucessão em morte, a sucessão de quando uma pessoa vem a falecer, os seus bens é passado para os seus herdeiros, segundo a lei. Agora eu vou explicar sobre o pacto sucessório. Também denominado por pacto corvina ou venosa, é o acordo que tem por objeto a herança de pessoas vivas. Esse é proibido por lei, que está contido no 426 do Direito Civil. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoas vivas. Comunhão parcial de bens é que todo o patrimônio adquirido ao longo do casamento passa a ser do casal, devendo ser dividido na ocasião de um divórcio. Só que ele também tem suas exceções. Quais são eles? Os tidos por herança, que é o doação individual. Esses também serão considerados patrimônio comum do casal. Esse código ele foi o mais bem adotado, que é o artigo 1658 do Código Civil. Aí vamos lá, e tem o outro ponto, que é a comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens é onde o patrimônio anterior ao casamento é aquele adquirido depois do casamento passa a ser dividido integralmente para o casal. Isso quer dizer o quê? Que o casal ele pode ter adquirido um bem antes do casamento ou depois. Então, juntando os dois, ele também terá que ser dividido por igual. E ele também tem os seus exemplos, que são os bens herdados ou doados mediante cláusula da incomunicabilidade e doação antinupciais feita por um dos cônjuges. Esse padrão ele foi adotado em 1977, né? E outra coisa, os cônjuges não podem ser sócio por a sociedade, porque seria fictícia, já que toda a contribuição dos ambos, como os restantes obtidos, seriam comum no artigo 1641. Então, o que eu posso falar para vocês é que para o bem de todo o casal, vocês devem procurar um advogado, onde vocês possam estar tendo instrução de tudo que é bom para ambas as partes. E dando bom para ambas as partes, procure um cartório da sua cidade, de preferência do seu bairro. Separação total de bens trata-se de um regime no qual os bens de cada pessoa não se comunicam ao longo de um casamento ou união estável. Isso é válido tanto para os bens anteriores a essa união, quanto para os desenvolvidos ao longo dela. Em regra, a separação de bens é determinada no momento do casamento ou da união estável. O regime de bens pode passar por alterações se ambos estiverem de acordo, se estiverem suas plenas capacidades de vontades e se não houver nenhum tipo de vício de vontade, como coação ou forma de obrigatoriedade. Já a separação obrigatória de bens é uma imposição legal prevista no artigo 1641, inciso 2º do Código Civil, amparada pela Lei 12.344 de 2010, que prevê a obrigatoriedade do regime de separação de bens para o casamento de pessoas com mais de 70 anos. O patrimônio das pessoas com idade igual ou superior não se misturam, aplicando-se também esta regra aos companheiros em união estável.
A intenção da obrigatoriedade da separação é no sentido de proteger o patrimônio dessas pessoas com mais idade, partindo do pressuposto que elas são mais vulneráveis. O Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 377, determinou que o regime da separação obrigatória de bens comunicam-se adquiridos na constância do casamento ou união estável, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. Boa noite, hoje eu vou falar sobre participação nos aquestos. Participação nos aquestos é um regime de bens onde cada cônjuge mantém o seu patrimônio que foi construído antes do tempo de casamento, mas quando ocorrer a dissolução do casamento, o divórcio, eles terão que dividir o que foi construído durante o tempo de casal. O benefício desse regime se dá que, enquanto casados, cada um pode administrar os bens em comum, da maneira que quiser, e somente quando ocorrer a dissolução do casal, o divórcio, eles terão que compartilhar do próprio. Esse regime pode ser observado no artigo 1672 do Código Civil. Separação dos aquestos. Os aquestos nada mais é do que os bens que foram conquistados durante o tempo que eles estavam casados, onde durante o tempo de casamento, cada um pode fazer o que desejar com o patrimônio. Comparando com os outros regimes, como a comunhão parcial de bens, ocorre a diferença de que os bens conquistados durante a vigência do casamento são próprios de cada um. Este regime é considerado também um regime misto, pois enquanto casados, os bens conquistados são individuais, de cada cônjuge, e irão se tornar compartilhados a partir do momento que há uma dissolução do casamento. Assim, durante a vigência do casamento, o regime é como se fosse uma separação convencional de bens. Já quando ocorre a dissolução do casal, ele muda seu regime para a comunhão parcial de bens, e assim se torna um regime Para misto. falarmos de planejamento sucessório, precisamos passar brevemente por holding. A função de uma holding nada mais é do que controlar outras empresas sem que esteja diretamente ligado à prestação de serviços exercida por essas próprias instituições cativas, os seus subsidiários, como por exemplo a holding Bradespar, que é composta pelo Grupo Bradesco e pela empresa Vale do Rio Doce. Temos diversos tipos de holding, como mista, pura, administrativa, patrimonial e etc. Mas se nós formos olhar em direção à manifestação da vontade do autor da herança, nós precisamos nos voltar para o artigo 1º, inciso 3, da Lei 6.404 de 1976, que nos leva à holding familiar. A holding familiar nada mais é do que o gerenciamento de bens entre sócios familiares, ou seja, são esses bens que eles querem fazer uma proteção. E como que eles fazem isso? Através da diminuição tributária e de um planejamento de inventário. Em outras palavras, é uma empresa que abre outra empresa que é composta por um grupo familiar que tem como objetivo proteger os seus bens imóveis de futuros processos e de futuras discussões sucessórias. Entre tudo isso, é claro e evidente que uma holding familiar ela pode ser sim utilizada pelo autor da herança como uma forma de estratégia ainda em vida, porque se ele tiver uma pré-holding familiar, ele consegue exercer a sua vontade mesmo após o seu falecimento. Um dos instrumentos jurídicos que permite organizar a sucessão de bens é o testamento. É o ato de última vontade. Nele, o autor da herança, uma pessoa viva, faz a manifestação de vontade acerca do seu patrimônio, de modo a registrar e destinar o que acontecerá com o patrimônio e bens que ela tem adquirido. Ainda poderá evitar custos, evitar burocracia, bem como resolver os possíveis conflitos entre os herdeiros. O testamento antecipa o inventário, de forma de que imediato se realiza a divisão de bens. O testamento só poderá ser feito pelo próprio testador, que é o dono dos bens, ou por uma pessoa por ele designada, desde que o testador concorde por escrito. O Código Civil diz que o testamento é um ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. No entanto, para ser considerado válido, o testamento tem que cumprir os requisitos e formalidades legais ou poderá ser declarado nulo. A lei obriga que pelo menos 50%, metade, seja dividida entre os herdeiros necessários, os descendentes e os ascendentes. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Existe ainda o direito de representação. Isso significa que eles podem ficar com parte da herança que caberia a um filho da pessoa que deixou a herança. Vamos supor, o testador morreu e ele tinha 4 filhos. Mas um deles, João, morreu antes do testador.
Então, o João deixou 3 filhas, que são netas do testador. Dessa forma, cada uma dessas netas, elas vão ter direito a 1/3 da herança que caberia ao João, que morreu antes. Existe ainda a possibilidade de toda herança ficar com o município ou o Distrito Federal. Isso acontece se a pessoa não deixar testamento e não houver herdeiros conhecidos, ou se todos eles renunciarem à herança. O Código Civil de 2002 descreve 3 formas ordinárias de testamento. O primeiro deles é o testamento público. É uma escritura que é feita em cartório. Ele precisa ser feito por um tabelião ou um substituto legal e assinado por 2 testemunhas. As testemunhas, elas não podem estar entre as que vão receber parcela de qualquer dos patrimônios. Existe também o testamento cerrado, aquele fechado. É um procedimento que é realizado no cartório também, mas ele fica visível, fica disponível o acesso somente após o falecimento. Né? Ele é registrado, ele é escrito pelo testador ou por outra pessoa, é assinado, né, e deverá ser aprovado por um tabelião ou substituto legal, e deve preencher também todas as formalidades da lei. E o terceiro é o testamento particular, né, na qual é feito por escrito, manualmente ou digitado, né, sendo o manual que precisa da presença e assinatura de 3 testemunhas no ato da sua confecção. O digitado, ou escrito a próprio punho, ele não pode conter rasuras e precisa ser lido na presença de 3 testemunhas que vão assinar o termo juntamente com o testador. Todas as formalidades e requisitos para a validade do testamento estão descritas no Código Civil. Sucessão a título universal. Falando de sucessão, vamos começar falando do artigo 1207. Ele fala: o sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, e ao sucessor singular é facultador unir sua posse e do antecessor para os efeitos legais. Ou seja, o herdeiro é a pessoa que sucede a receber a fração de um todo. O sucessor, a título universal, herda a fração de um todo, 1/500 de um todo. Ou seja, todos os bens são transferidos em sua totalidade aos herdeiros. O título singular tem direito por testamento. O falecido pode dispor em testamento e deixar um bem individual em testamento. Resumo: o objetivo é apresentar e analisar alguns termos e direito à sucessão. Vamos observar que depois da morte começa a origem da sucessão. Ali começam os termos herdeiros que se sucede aos seus sucessores, a posse. Lembrando que o testamento avança o processo burocrático sobre o inventário de forma que separa os bens de acordo com a vontade do falecido. Lembrando também que o testamento é personalíssimo e podendo ser alterado a qualquer momento. O testamento tem que cumprir requisitos sobre a lei, ou seja, considerado nulo. Uma das principais ideias para o planejamento sucessório seria a doação em vida com reserva de usufrutos. Ela é um tipo de transação legal que acontece entre 2 pessoas ou então uma instituição que o doador ele pode doar em vida e usufruir durante o período da sua vida, ou então um prazo determinado pelo contrato entre a instituição e o doador, ou entre o doador e o donatário, que é quem recebe a doação. Existem várias razões pelas quais as pessoas fazem esse tipo de transação. Um deles seria o planejamento patrimonial, que é uma estratégia adotada principalmente para transferir gradualmente esse ativo, ou então esse bem, que ele manda para os herdeiros, reduzindo o valor para a hora da herança de fato, assim reduzindo os impostos. Também temos a transferência gradual de responsabilidade. Em algumas situações, essa doação é útil para que a pessoa evite potenciais credores ou potenciais litígios, ou então beneficiar uma instituição de caridade, que quando essa pessoa opta por fazer esse tipo de transação, ela doa o que ela tem para essa instituição e a instituição só recebe o ativo ou bem depois da morte do doador.